Oi, meu amigo, tudo bom com você? Espero que tudo esteja muito bem com você. Às vezes, as pessoas, nós costumamos classificar pecados como pecado mais grave, pecado menos grave, pecado que há perdão e pecado que não há perdão, pecado que faz com que as pessoas olhem para aquela pessoa que pecou com uma cara de desprezo e pecado que é mais brando, que pode ser perdoado com facilidade. A Bíblia diz que pecado é pecado. Se você cumprir os 9 mandamentos e deixar de cumprir um só mandamento, você é culpado dos 10. E nenhum homem foi capaz de cumprir os 10 mandamentos. Então, Jesus Cristo veio, foi o único que cumpriu os 10 mandamentos. E nós só conseguimos cumprir os 10 mandamentos através da nossa fé em Jesus Cristo. Porque nós mesmos cumprimos os 10, é impossível, a gente não consegue. Sabendo Deus disso, ele mandou Jesus, ele veio como homem e cumpriu os 10 mandamentos. Nele não houve pecado, não houve dolo, não houve malícia. Ele sendo santo e homem, ele veio à terra e cumpriu por nós os 10 mandamentos, para que nós, pela fé nele, através da nossa fé, cumpramos também os 10 mandamentos. Porque quem cumpre 9 é como quem não cumpre nenhum. E a gente classifica pecado por mais grave. Por exemplo, aqui no livro de Levítico, no capítulo 18, Deus diz assim, está aqui na palavra de Deus, ele diz assim: com varão não te deitarás como se fosse mulher. Abominação é. Nós estamos vivendo uma época em que está muito. As pessoas querem normalizar a prática de relação entre pessoas do mesmo sexo e Deus condena isso. E isso para as igrejas é um pecado abominável. E Deus diz: com o varão não te deitarás como se fosse mulher, porque isso é abominação. O Deus fez o macho e fêmea, homem e mulher, para cada um se relacione entre si, homem com mulher, mulher com homem, dentro do seu casamento. Mas algumas pessoas dizem que isso aí é um pecado maior que o outro. Não existe pecado maior que o outro. Todo pecador vai ser lançado no inferno se ele não for revestido pelo sangue de Jesus. Porque a Bíblia diz: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A única forma de você se livrar do teu pecado, seja a prática do homossexualismo, seja roubar um centavo de alguém, seja dizer uma mentira diante de Deus, isso tudo tem o mesmo peso, o mesmo valor. E no livro de Coríntios, na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte, uma relação das pessoas que não hão de entrar no céu. Aqui ele diz o seguinte, presta sua atenção para você ver como tudo é igualmente grave. Aqui ele diz assim, olha, não sabeis que os injustos, pessoas que cometem injustiça, não hão de herdar o reino de Deus? Aí ele continua dizendo, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, tá? Nem os efeminados, nem os sodomitas, que são os homossexuais, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, pessoal que gosta de ir para o bar tomar sua cerveja, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então aqui tem uma série de relações inclusa, tá? Aquele diz dos efeminados, homens que é muito delicado. Aquele diz dos sodomitas, que é o homem que pratica sexo com outro homem, ou mulher que pratica sexo com outra mulher. Os ladrões, não importa se você rouba um centavo ou um milhão, você é ladrão, você não entra no reino de Deus. Nem os avarentos, aquelas pessoas gananciosas que querem tudo para si, nem os bêbados, pessoas que gostam de encher a cara, nem os maldizentes, pessoas que falam mal de tudo, maldiz tudo, nem os ladrões, roubadores herdarão o reino de Deus. Então, uma lista de pessoas que não vão entrar no reino de Deus. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não importa o que você tenha feito até o dia de hoje, não importa o tamanho do teu pecado, se você roubou, se você matou, se você se prostituiu, se você se relacionou com pessoas do mesmo sexo, se você é mentiroso, se você vive na prática de qualquer coisa que é ilícita que incomoda o Espírito Santo. Se você chegar para Deus, pedir perdão dos teus pecados, confessar Jesus como teu Senhor e Salvador, Ele está pronto a perdoar se você estiver disposto a mudar de vida.
Existe uma diferença entre aqueles que têm o Espírito Santo na sua vida e aqueles que não têm nada a ver com Deus. É que quando você peca, a pessoa que tem o Espírito Santo, ela se sente incomodada. Ela fica perguntando a Deus, meu Deus, por que eu fiz isso? Ela não tem paz no coração dela, ela não tem alma, não tem paz na sua alma, porque ela sabe que fez algo que desagradou a Deus. Mas tem pessoas que não. Elas planejam hoje o pecado que vai cometer amanhã, comete esse pecado, volta para casa, dorme naturalmente, como se nada tivesse acontecido. Ela não tem compromisso com Deus, ela não tem relação com Deus. Essa é a diferença entre os que têm o Espírito Santo na sua vida e aqueles que não têm nada a ver com Deus, que não são herdeiros do reino. Mas não importa, meu amigo, se você roubou 1 centavo, ou se você roubou 1 milhão, se você se deitou com um homem, ou se você falou uma mentira. O pecado é o mesmo, vai te levar para o mesmo inferno que a Bíblia chama de lago de fogo, onde o verme nunca morre e o fogo nunca se apaga. E a única forma de você se livrar dessa condenação é aceitando Jesus, é deixando que Ele mude a tua vida. Tem pessoas que quando se convertem, o Senhor liberta ele rapidamente. Às vezes o cara é um beberrão, um cara é um desonesto, ele tem uma transformação, ele muda completamente. Da água para o vinho, Jesus transforma ele. E tem pessoas que ela vai tendo uma transformação paulatina. É a luta do velho homem contra o novo homem. Você vai ter que ter uma briga para se manter na presença de Deus. Existe uma passagem na palavra de Deus que diz que a partir de João Batista, o reino de Deus é conquistado à força. Você tem que negar a si mesmo. O próprio Jesus falou, a quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, vem e siga-me. Negar-se a mesmo é deixar de fazer aquilo que te dá prazer, que te agrada, mas que incomoda o Espírito Santo. Negar-se a si mesmo é ter amor a Deus. Se eu amo a Deus, eu não vou fazer coisa que fere a Deus. Se eu não gosto de você, eu não estou nem aí de ofender você. Você não é importante para mim, mas se eu tenho uma relação de amizade com você, se eu te respeito, eu vou falar, poxa, eu tenho que ter carinho com aquele meu amigo, com aquela minha amiga. Eu não vou fazer isso que vai machucar aquela pessoa. Então eu tenho respeito por você. Então eu deixo de fazer certas coisas que eu sei que você não gosta. Porque eu sou teu amigo, eu quero estar bem com você. Se você ama a Deus, você vai ter que renunciar prazeres que são teus da tua carne, mas que ofendem o Espírito Santo. Quando você faz isso, você mostra que você tem o Espírito de Deus na tua vida. Não há pecado maior que o outro. O homossexual, ele não é mais pecador do que aquele cara que vai para o bar, encher a cara, chega em casa, quebra tudo, bate na mulher, bate nos filhos. É um mau testemunho onde ele vive. Não é como aquele cara também que mente, que é desonesto, que rouba. É tudo o mesmo pecado, tudo leva o homem igualmente para o mesmo inferno. O que você tem que fazer, independente do pecado que você pratica, é se arrepender, é confessar, Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, eu reconheço que em mim não tem nada de bom, nada que presta, mas que eu sou totalmente dependente da tua graça, da tua misericórdia. Perdoa os meus pecados, livra-me dessa condição em que eu estou, porque de mim mesmo eu não tenho forças, e opera na minha vida, Senhor, porque eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor. Não é pelas forças do meu braço, mas é pelo poder e pela ação do Espírito Santo na minha vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando você faz essa confissão que Jesus Cristo é o teu único Senhor, porque foi só ele que morreu na cruz do Calvário por você e nenhum outro, porque a Bíblia diz, porque nenhum outro nome há dado embaixo do céu, pelo que importa que sejamos salvos. Muitas pessoas têm santo de devoção, adora santo tal, santo tal, santo tal. Naquele dia Deus vai questionar aquela pessoa. Quem morreu por você na cruz? Foi o meu filho ou foi o santo tal, santo tal, santo tal? O único que tem poder de te ligar a Deus é Jesus Cristo. É através do nome de Jesus que você deve se chegar a Deus, através de nenhum outro nome. E quando você se achega a Ele, pede perdão dos teus pecados, confessa o teu pecado e diz que não está mais disposto a praticar aquilo, Ele perdoa você. Porque Jesus, o Deus, ele é rico em misericórdia, rico em perdoar. Não tem, a Bíblia diz que o coração contrito, arrependido, Deus jamais desprezará. Não importa o tamanho do teu pecado ou qual seja o teu pecado.
O poder do sangue de Jesus é maior do que o teu pecado para te libertar, para te perdoar, para te purificar. Mas tudo que você tem que fazer é deixar de fazer. Aquele que fazia, não faça mais. Aquele que se prostituía, não se prostitua mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que minta, não minta mais. Aquele que se relacionava com pessoas do mesmo sexo, não faça mais isso, porque isso é abominação. Mas não é isso só que é abominação. Todos os pecados que está relacionado aqui, em 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 17, é pecado. E vai levar igualmente o homem para o inferno. Tá bom, meu irmão? Então, o que você precisa fazer é reconhecer que você é pecador, pedir perdão a Deus e pedir que Ele mude e transforme a tua vida. Porque no sangue de Jesus há perdão para todo o teu pecado. Ele joga os teus pecados no mar do esquecimento e dele não se lembra mais. Você não pode morrer na prática do pecado. Você é pecador até este momento. A partir de agora, entrega o teu coração na mão de Deus e diga: Senhor, eu não tenho condições por mim mesmo. Ele vai te capacitar. E o dia que você pecar, que você errar, porque todos nós falhamos, vez ou outra a gente comete um deslize, um erro, a gente pode cair sim, mas a tua função como filho de Deus é não se acostumar com o pecado e se entregar. Já que eu pequei, eu vou pecar toda a vida. Não. Vai para o joelho: Senhor, eu pequei, eu errei, eu fiz mais uma vez, eu não quero fazer, me perdoa, Senhor. Deus vai conhecer a sinceridade do teu coração. Você levanta e segue em frente. Não deixa de ler a Bíblia, não deixa de orar, não deixa de estar congregado com os irmãos, não deixa de buscar o teu Deus, de louvar, de estar... Você pecou, peça perdão. É um processo, a santificação é um processo. Só estaremos livres do pecado quando estivermos lá no céu. Aqui na terra estamos passíveis de cair, passíveis de erro. O que a gente não pode fazer é: já que eu pequei, então vou continuar no pecado. Não, isso vai te levar para o inferno. Se você cair, o apóstolo São João diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado diante de Deus. Porque ele sabe que todos nós, uma hora ou outra, vamos cair em alguma tentação. Quando isso cair, nós temos um advogado, que é Jesus Cristo, que não perde nenhuma causa. Você só vai estar perdido no teu pecado se você assumir esse pecado e falar: sou um pecador e não mereço mais, então vou continuar na prática do pecado. Eu pergunto: quando foi que você mereceu? Você nunca mereceu. A Bíblia diz que pela graça sois salvo por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Repito, o apóstolo João disse: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado diante de Deus, que é Cristo Jesus. Meu irmão, não importa o teu pecado, não importa o que você fez. Para o mundo pode ser uma coisa absurda, gigantesca, mas para Deus, pecado é tudo igual. Quem rouba um centavo é como quem rouba 1 milhão. Não há diferença para Deus. E a única situação capaz de te livrar da ira de Deus é se ele olhar para você e ver o sangue de Jesus sobre você. Aí a ira dele se desvia de você. Mas para ele ver o sangue de Jesus sobre você, você tem que chegar no teu coração, se arrepender dos teus pecados, pedir perdão, ter uma mudança de vida e começar a congregar, a buscar ao Senhor, estar junto com os irmãos, ler a palavra, orar, santificar, ver uma vida nova. Não basta ser religioso, porque foram os religiosos, os príncipes da religião, que condenaram, julgaram e mataram a Jesus. Não basta ser religioso, tem que ter uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus, uma mudança de vida, uma vida de santidade. Santidade não quer dizer que você nunca vai falhar. Vai falhar porque todos nós falhamos. Mas a diferença, repito, entre os filhos de Deus e o que não é filho de Deus é que quando ele peca, o coração dele se entristece. Ele fala: meu Deus, mais uma vez, eu não sou digno, não mereço. Por que eu fiz isso? E aquele que não é filho de Deus, ele faz e não está nem aí. Ele volta para casa e dorme como se nada tivesse acontecido. Porque o Espírito de Deus não se move nele, mas se move em você, que se sente incomodado quando peca. Irmão, não desista. Amigo, se você não é cristão, não é evangélico, saiba que o sangue de Jesus tem poder para te purificar de todo pecado e que Deus possa escrever o teu nome no livro da vida mediante a tua confissão. Repito, a Bíblia diz que nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não foi nenhum santo profeta, não foi ninguém que morreu na cruz do Calvário.
foi Jesus Cristo. E se você reconhecer Ele como seu único e suficiente Salvador, pedir para que Ele transforme a sua vida, pedir perdão e decidir dar uma volta de 180 graus nas coisas que você fazia, o teu nome será escrito no livro da vida. E repito, você pode até pecar, porque vamos pecar, mas a diferença é que quando isso acontecer, o teu coração vai ficar triste. Você vai voltar, vai ir para os pés e pedir, Senhor, perdão, pequei mais uma vez. Essa é a diferença entre o que tem o Espírito Santo e aquele que não tem o Espírito Santo, que peca e continua a vida como se nada tivesse acontecendo. Então não importa o pecado que você tenha cometido até este momento, se você entregar a tua vida na mão do Senhor agora e pedir perdão dos teus pecados, pode ter certeza que se você morrer nos próximos 5 minutos, a tua alma será levada aos céus e Deus se esqueceu de todo o teu pecado. Porque a única forma de você ser perdoado por Deus não é praticando religiões, não é dando esmolas, não é fazendo caridade, não é nada disso, não é cumprindo as leis, não é nada disso. A única forma é você reconhecer Jesus como teu Salvador, viver pela fé nele e deixar que ele transforme e impacte a tua vida. Meu amigo, há perdão para o teu pecado, não importa qual tenha sido ele, quão abominável ele tenha sido aos olhos do homem. Se você se arrepender, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Fica com Deus.